Seja psi uma função de onda normalizada que descreve em um dado instante o estado de uma partícula em movimento unidimensional cujos valores médios de posição e momento linear são, valor médio de x igual a x0, valor médio de p igual a p0, respectivamente. Considere que uma nova função de onda seja definida como φ de x, simplesmente colocou essa fase exponencial de kx multiplicando a função de onda antiga, onde k é uma constante real. Analise as seguintes afirmações e assinale abaixo a alternativa correta. Então vamos uma a uma, Primeira afirmação, o valor médio da posição calculado usando a nova função de onda φ aí tem essa correção. Bom, como é que a gente faz para determinar isso? Vamos ver, qual que é a definição de valor médio de posição? O que é o valor médio de qualquer operador, de qualquer grandeza física? O valor médio desse cara para a função de onda φ, por definição, é o quê? É você braquetar o seu operador, aqui no caso o operador posição, em termos desse cara daqui, ok? Esse cara daqui, obviamente, ele passou função de onda, representação em espaço de posição. Então a forma que a gente faz é o quê? Enfim, só para deixar aqui a coisa mais bonitinha, matematicamente falando, a gente vai colocar tanto aqui no meio, a gente coloca tanto aqui, só para quem não se lembra como faz essas contas, ok? A gente vai colocar nessas duas partes aqui uma identidade, ok? E como é que a gente pode escrever identidade? A gente pode escrever como integral de dx, x, ok? É possível fazer isso. E aí, para esse cara daqui, a gente põe integral, Aqui a gente põe integral de dx, x', x', E aí usa o fato, de que x, isso tudo é só para quem não lembra, tá, gente? X' vai ser igual ao delta de Dirac. De x menos x', ok? Mas, enfim, só isso aqui é para quem não se lembra. Eu sempre tenho dificuldade para lembrar, eu particularmente, das questões que envolvem representação em espaço de posição, então eu prefiro colocar com notação de Dirac para depois chegar e ver como é que fica, Enfim, se a gente coloca esses caras daqui, o que a gente vai chegar, escrevendo esse cara daqui em termos de espaço de posição, como é que vai ficar esse valor médio? Vai ficar integral dx de menos infinito até mais infinito, porque relembrando os estados aqui, a função de onda ela se estende até o infinito. Aí vai ter aqui esse cara daqui, a função de onda em forma de Bra, que vai ser o nosso φ estrela. Aí vai ter o operador posição no espaço de posição, que é simplesmente x, e que vai ter o nosso φ aqui, esse cara daqui, φ de x e φ de x. Então esse cara daqui vai ter que ser o valor médio que a gente vai ter que calcular. Bom, esse cara daqui é um número, é x, então a gente pode reajeitar. Esse cara daqui vai ser o quê? Esse cara daqui vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, integral em x de x módulo de φ ao quadrado. Agora, módulo de φ ao quadrado, se vocês repararem, esse cara daqui vai ter que ser igual ao quê? Esse cara daqui também é igual a módulo de psi ao quadrado. Por quê? Porque φ, o módulo ao quadrado de φ vai ser o quê? Esse vezes o complexo conjugado. Como esse cara daqui é uma exponencial imaginária, a gente sabe que o módulo de uma exponencial imaginária o módulo ao quadrado é 1. Então esse cara daqui é exatamente o que a gente chama também de módulo de x para a função psi. Certo? Então, por conta disso, essa primeira afirmação ela está incorreta, ok? O valor médio de posição não modifica com a adição dessa fase aqui, ok? Então, vamos lá. Segunda afirmação, o valor médio do momento linear calculado usando a nova função de onda aí, enfim, coloca aqui uma correção de h barra k. Como é que a gente faz isso? Mesma ideia, ok? Exatamente a mesma ideia. Então, se a gente for colocar aqui o valor médio do P para a função φ, como é que vai ser esse cara? Vai ser a mesma coisa, Braqueta aqui o operador de momento. Enfim, aí que seria equivalente a você colocar a identidade no meio aqui, Enfim, procedimento padrão. E no caso, enfim, vai escrever direto a integral, aqui vai ser de menos infinito a mais infinito, integral em x. Aí vai ter função aqui em Bra, aí vai ter um φ estrela. Operador momento, como é que vai ser o operador momento? O operador momento ele é menos i h barra derivada com relação à posição. Porque lembrando, a gente está escrevendo tudo no espaço de posição. E esse cara daqui é aplicado ao nosso φ. Então esse é o cara que a gente vai ter que resolver. Ok? Então vamos lá, olha. Derivada com relação a x aplicado a φ. Só fazer esse cara daqui, Derivada. Então, derivada com relação a x aplicada a φ vai ser igual ao quê? Vai ser derivada com relação a x aplicado na exponencial vezes o psi, certo? Que vai dar o quê? Vai dar ik. A exponencial de ikx vezes psi, ou seja, ik φ, mais exponencial derivada do segundo, certo? Então vai ser mais exponencial de ikx derivada do psi. Então, derivada do psi com relação a x. Estou escrevendo desse jeito por um motivo que vai ficar claro, ok? Mas, enfim, por conta disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter valor médio de P, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, ok?
E olha só, aqui vai ficar, né? Eu vou separar duas integrais, né? Porque esse termo daqui vai ser uma soma, então eu vou escrever como uma integral mais uma outra integral, ok? Então a primeira dessas integrais vai ser o quê? Vai aparecer aqui um i, k, desse cara daqui, certo? Vai aparecer um φ, estrela, φ. Ok? Vai ser a primeira coisa que vai aparecer. Mais integral de menos infinito até mais infinito. E aí aqui agora vai aparecer o quê? Vai aparecer φ estrela, ok? O que é φ estrela? Φ estrela é exponencial de menos i kx, psi estrela, ok? Aí aqui vai aparecer agora, né, esse nosso segundo terminho daqui. Ok? Só relembrando, né, aqui, perdão, aqui faltou uma coisa. Além desse cara daqui, né, também tem que aparecer, né, o nosso, claro, não posso esquecer, o nosso menos i h barra. I h barra, porque relembrando, esse cara daqui é derivado com relação a x, né? Aqui a gente tem menos i h barra derivado com relação a x aplicado à função φ, ok? Então, enfim, aí faltou esse cara aqui, essa constante multiplicativa. Mas, enfim, é que vai aparecer o nosso menos i h barra, derivada com relação a x desse cara, ok? Então vai ficar menos i h barra, derivada de x, né, aplicada ao φ, vai dar o quê? Vai dar essa nossa segunda parte, porque essa primeira parte foi compreendida nessa primeira integral. Então aqui vai ficar exponencial de i kx, derivada do psi com relação a x. Então vamos lá, esse cara daqui vai dar quanto? Né? Vamos fazer aqui as devidas adaptações. Né? Olha só, menos i com i vai dar 1, certo? Então vai ficar k h barra. Ok? K h barra, integral de menos infinito até mais infinito, de que, olha só, φ estrela, φ dx. Esse cara daqui é o quê? É a integral da densidade e probabilidade no espaço inteiro. Isso aqui, né, a função de onda é uma função normalizada, certo? As probabilidades, o máximo, a probabilidade de você encontrar uma partícula em qualquer ponto do espaço é 100%. Então esse cara daqui vale quanto? Esse cara daqui exatamente vale 1, certo? Então a gente não precisa nem escrever esse cara todo. Esse aqui é o fator de normalização, né, a condição de normalização da função de onda. Então aqui vai ficar mais essa integral daqui. Agora olha só, né, aqui a gente tem exponencial negativa com exponencial positiva, né? Vão se anular. Aí que olha só, vai ficar psi estrela i h barra derivada de psi com relação a x. Esse cara daqui é o quê? Esse cara daqui é o valor médio de p para a função psi, por definição, certo? Agora, quanto é que vale esse valor médio? Vale p0, certo? Então aqui vai ficar mais p0. Logo, né, que está falando que o valor médio vai ser p0 mais h barra k, certinho, ok? Então, a segunda afirmação está correta. E agora, a terceira afirmação, as funções de onda psi e φ representam o mesmo estado físico, pois diferem apenas por uma fase global. Aqui já está errado de cara. Por quê? Isso aqui não é uma fase global. Uma fase global é uma exponencial imaginária que independe, né? Na qual o argumento é realmente uma constante. Esse cara daqui não é uma fase global, esse cara daqui é uma fase local. Para cada ponto x do espaço, a gente tem uma fase diferente. Fases locais fazem diferença. O que não muda o estado são fases globais. Esse cara daqui é uma fase local. Então ele muda o estado físico. Então a afirmação 3 está incorreta. Né? Por conta disso, a gente só tem a segunda afirmação como a afirmação correta. E que se a gente for analisar as alternativas, vai ser exatamente a nossa alternativa B. E, portanto, né, mais uma questão de física resolvida.